E aí, galerinha, tudo beleza? Vamos para mais uma aula. Nessa aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre os Jogos Olímpicos, o que foram esses jogos que é conhecido mundialmente e que teve o seu início lá na Grécia Antiga. Então vamos aprender um pouquinho como ele surgiu, o porquê, quem eram homenageados, quem eram os atletas. Então vamos aprender. Bom, gente, falar de Jogos Olímpicos, todos nós temos já um pouquinho de conhecimento, né? Porque a cada 4 anos são realizadas as Olimpíadas mundialmente. Apesar de nós associarmos as Olimpíadas ao desporto, os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga eram principalmente um festival religioso. Foi feito em honra a Zeus, o deus supremo da mitologia grega, e segundo a lenda, foi criado por Hércules, que ele plantou uma oliveira, do qual dos seus ramos eram feitas as coroas para homenagear os atletas vencedores. Os primeiros Jogos Olímpicos eles foram realizados no ano 76 a.C. Era apenas um evento, uma corrida a pé de aproximadamente 200 metros, que era chamado de estádio, que deu origem à palavra estádio. Os jogos eram realizados de 4 em 4 anos e o período do tempo entre os jogos ficou conhecido como Olimpíada. Os gregos eles levavam esses jogos muito a sério. Era tão a sério porque havia uma trégua entre as cidades que estavam em guerra. Tipo, se Esparta estava em guerra com outra cidade, então no período das Olimpíadas havia uma trégua entre elas, para que não ocorressem guerras durante os Jogos Olímpicos, para que não pudessem atrapalhar, e assim todos participavam. Os Jogos Olímpicos eles eram realizados num santuário e complexo desportivo especialmente construído ao oeste de Peloponeso, chamado de Olímpia. Olímpia nunca foi uma cidade verdadeira, não possuía cidadãos ou governo, mas era um lugar muito próspero, com restaurantes, salão de jogos, salão de encontros e alojamento. Além disso, continha enormes instalações desportivas, incluindo um estádio que cabia 40 mil pessoas sentadas. Então, um hipódromo para corrida de cavalos e um ginásio muito grande. Então, tudo isso fazia parte do local, né? Tudo ficava lá em Olímpia, mas não tinha lugares para as pessoas morarem, viu? Era apenas um complexo esportivo. No centro de Olímpia existia um lugar sagrado chamado de Altis. No coração dele erguia-se um magnífico templo contendo uma estátua de Zeus de 12 metros de altura, feito por Fídias, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ainda hoje em dia, o fogo olímpico é aceso lá no templo de Hera, em Olímpia, antes da sua viagem à volta ao mundo. Por isso que tem todo aquele ritual dos atletas passarem com a sua tocha de país em país, anunciando a abertura dos jogos. Então ele é aceso lá, a tocha olímpica, ela é acesa lá em Olímpia, né, no templo de Hera, e aí vai passando até chegar no destino no local onde vai ser sediado os Jogos Olímpicos daquele ano. Os jogos terminavam com uma estranha e cansativa corrida para os homens com armadura completa. Então isso finalizava os Jogos Olímpicos na antiga Grécia. A popularidade dos Jogos Olímpicos continuou no mundo antigo mesmo após o desaparecimento do Império Grego, mas em 393 d.C.,
depois da 293ª edição dos Jogos Olímpicos e 1170 anos depois dos Jogos terem começado, foram abolidos pelo imperador romano Teodósio I, que havia proibido qualquer adoração a ídolos em santuário. Foi somente em 1896 que eles ressurgiram graças aos esforços de um jovem aristocrata francês, o Baron Pierre de Courbet, e do grego Dimitrios Vikelas. Então essas duas pessoas ressuscitaram os Jogos Olímpicos. Então, os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna foram realizados em Atenas. 13 países participaram competindo de 43 eventos divididos em 9 modalidades. Pela primeira vez, uma maratona foi incluída, que era a corrida comemorou a vitória dos atenienses sobre os persas, quando o mensageiro Filipides correu desde a planície de Maratona a Atenas com a notícia da vitória. Em 576 a.C., após deixar para trás 6 adversários, o grego Corobeu venceu a única prova daquela que ficaria conhecida como a primeira edição dos Jogos Olímpicos. Diferentemente do que se imagina, não foi uma corrida de longa distância. O cidadão da cidade de Elis percorreu apenas 192 metros de extensão do estádio de Olímpia, na península do Peloponeso. A ideia de que a maratona foi o primeiro esporte olímpico, portanto, não passa de um mito. Segundo esse mito, em 490 a.C., durante o período de guerras entre gregos e persas, um corredor chamado Filipides teria atravessado quase 100 quilômetros entre Atenas e Esparta para buscar ajuda. Outra versão conta que um homem chamado Euclides percorreu a distância entre Atenas e a cidade de Maratona para participar de uma batalha. Com a vitória dos gregos, ele retornou a Atenas para dar a notícia da vitória, né? Então, esse esforço de 40 quilômetros entre ida e volta teria custado a sua vida. Naives Pavey, professor de artes clássicas e arqueologia da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e autor do livro chamado As Olimpíadas Antigas, que em português ele é até um livro inédito. Ele diz o seguinte: afirma que o equívoco pode ser esclarecido ao se analisar a formação social da Grécia Antiga. Isso que nós chamamos de corrida de longa distância nunca tinha sido considerado esporte, tendo em vista que o trabalho de levar mensagens entre as cidades era função de servos e escravos. Por isso que não foi considerado uma modalidade nas Olimpíadas a princípio. Na democracia grega, apenas homens livres eram considerados cidadãos. Entre seus direitos estavam as decisões políticas e a participação no exército, e essa natureza bélica, enraizada na própria mitologia, também se relaciona com a atenção dada ao corpo. A prática constante de atividades físicas era responsável para mantê-los preparados para a guerra e acabou dando origem às Olimpíadas. As cidades-estados só alcançavam esses status se oferecesse para a população um local para a prática de esportes, que no caso era o estádio. A partir do século VIII a.C., a Grécia estabeleceu um calendário de competições para motivar os seus atletas. A primazia da Olimpíada sobre as demais cidades gregas na organização dos Jogos está fundamentada na mitologia. Filho de Zeus, o herói Hércules teria inaugurado os Jogos Olímpicos como forma de comemorar o seu sucesso sobre os 12 trabalhos de Hércules.
que um dos trabalhos consistia na limpeza do estábulo de Aldias, rei de Elis. Concretamente, sabe-se que essa lenda foi representada em Olímpia pelo escultor Fídias, que em 440 a.C. foi o responsável pela construção do mais importante templo em homenagem a Zeus, que transformou numa das 7 maravilhas do mundo antigo. A estátua fez com que a cidade se tornasse o principal ponto de encontro dos festivais religiosos. E a proximidade do estádio fez com que Olímpia se destacasse como palco dos esportes. Por mais de 40 anos, a participação foi restrita apenas para os atletas da região. Mas em 732 a.C. e 696 a.C., a lista de vitoriosos passou a incluir cidadãos de Atenas e Esparta. E a partir do século 6 a.C., os jogos passaram a receber inscrições de qualquer homem que falasse grego, fosse ele da Itália, do Egito ou da Ásia. Participar dos torneios como aquele não era, de fato, apenas competir, afirma Naidon. Os atletas dirigiam-se para as Olimpíadas antigas com o interesse de ganhar e ser reconhecido entre os melhores. Ao longo dos anos, diversas cidades e estados passaram a realizar suas próprias disputas, que também carregavam um forte viés religioso. Como forma de homenagear a deusa Atena, os chamados Jogos Panatenaico foram instituídos em Atena em 566 a.C., mas acabaram ofuscados por outros torneios. Esse novo circuito de competições, conhecida como Jogos Sagrados, era sediado em Olímpia e Delfos a cada 4 anos e em Corinto e Nimeia a cada 2 anos. Bom, embora a primeira Olimpíada tenha acolhido apenas uma disputa, novas categorias foram incluídas ao longo dos mais de 1000 anos de eventos, como forma de disputa política e militar. As corridas de bigas, inicialmente com 4 cavalos, inauguraram um novo espaço de competição chamado de hipódromo em 680 a.C., data da 25ª edição dos Jogos. Diversos personagens históricos protagonizaram embates nessa modalidade. O político Alcebiades, amigo e entusiasta de Sócrates, participou da corrida no ano 416 a.C., com nada menos que 7 bigas. Segundo o historiador Tucídides, conquistou o primeiro, o segundo e o 4º lugares. No ano 67 d.C., já sob o domínio romano, os gregos assistiram ao imperador Nero ser coroado vencedor, mesmo sem ter cruzado nenhuma linha de chegada. E o pior, ele era puxado por 10 cavalos. Perdeu, né? Para todos os efeitos, ele emplomou, mas como ele era imperador, acharam por bem dar o título, mesmo sabendo que não merecia, né? Então, embates corporais também fizeram parte do calendário olímpico da antiguidade. Uma das modalidades conhecida hoje como luta greco-romano já fazia parte do treinamento físico dos jovens da Grécia desde o século X a.C. Os primeiros vestígios da inclusão dessa luta numa Olimpíada data de 400 anos depois de... Os primeiros vestígios da inclusão dessa luta numa Olimpíada datam de 400 anos depois. Foram encontrados em fragmentos de uma placa de bronze. Bom, para vencer a luta, não havia contagem de tempo. A categoria era dividida por idade. Eram precisos jogar os oponentes ao chão pelo menos 3 vezes,
sem quebrar os dedos do adversário. O boxe também foi bastante disputado. Foi feito um busto representando o lutador no ano 330 a.C. Dá conta da violência da modalidade, porque há inúmeras cicatrizes na imagem de bronze. Não havia luvas, rounds ou regras claras para aliviar o sofrimento dos competidores. O orador João Crisóstomo registrou em 2 discursos em Melacomas. Ele era morador de Cária, que se localizava na costa da Ásia Menor. Então ele teria sido o maior pugilista do primeiro século da era cristã. A luta mais cruel da competição, porém, foi introduzida no calendário cerca de 100 anos depois da primeira Olimpíada. Para que se tenha ideia, os combatentes chamados pancrácio eram punidos pelos juízes só em caso de mordidas ou quando um deles arrancasse o olho do adversário. Então, bem cruel, né? O vencedor acabava venerado pela plateia, mesmo quando provocava a morte do oponente. Conjunto de 5 categorias. O pentatlo era disputado em provas de corrida, salto, luta, arremesso de disco e arremesso de dardo. Respectivamente, as corridas e lutas abriam e encerravam o conjunto de provas, com algumas regras próprias. Ambas categorias também eram disputadas fora do pentatlo. Na corrida, a distância mais curta envolvia um trajeto de cerca de 200 metros, equivalente ao comprimento dos estádios. Na mais longa, os atletas disputavam a liderança em 24 voltas pelo perímetro do local, ou 5.000 metros. Os jogos da antiguidade eram muito violentos. Muitas vezes serviam para simular batalhas militares. A morte de atletas chegou a ser registrada. A despeito das condições climáticas e mesmo de higiene, sabe-se que os atletas eles competiam nus. Historiadores antigos registram que essa tradição teria começado em 720 a.C., quando um sujeito chamado Osípos de Megara venceu uma prova de corrida ao notar que sua performance seria melhor se ele abandonasse as roupas pelo trajeto. A própria ginástica tem o termo nudismo em seu radical, que vem do grego gynus, o que explicaria a proibição de mulheres, fosse como atletas, fosse como espectadoras. Por mais sangue que tenha sido derramado, os atletas jamais abriam mão de alguma ambição pela vitória. Nem mesmo durante as guerras ou quando a Grécia esteve sob o domínio dos macedônios e dos romanos. As competições esportivas deixaram de ser realizadas. Os jogos, contudo, entraram em declínio na segunda metade do século IV. Durante o domínio do imperador Teodósio, no ano 380, o cristianismo foi anunciado como religião oficial do Império Romano, fazendo com que, 13 anos depois, todos os centros esportivos e religiosos que abrigavam festas pagãs fossem fechados. Era o fim dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, que só viriam ganhar uma nova versão moderna cerca de 1.500 anos mais tarde. Há menos diferença entre os Jogos Olímpicos atuais, as competições organizadas pelos gregos da Antiguidade, do que se imagina. Tudo que aparenta ter sido criado no esporte do século XX já era conhecido pelos filhos de Olímpia. Exemplo, treinamento intensivo, alimentação controlada, transferências, profissionalismo e etc. E o dinheiro já ocupava um lugar central.
Desde a organização dos primeiros jogos, os atletas foram remunerados. Quando tais competições se transformavam em disputas entre as cidades e estado, valendo o prestígio nacional ou local, elas assumiram o papel de verdadeiras patrocinadoras, mantinham colégios de atletas e, quando não selecionavam um campeão, tratavam de comprá-lo no estrangeiro. Em Atenas, no ano 580 a.C., Solon promulgou uma lei dispondo que cada vencedor olímpico recebesse 500 dracmas, levando em conta que um carneiro valia um dracma e por isso a soma era considerável. A parte disso, os campeões adquiriam status e privilégios particulares, como a dispensa de pagarem os seus impostos. Então, a gente vê um pouco de trapaça aí no meio desses jogos todos aí, né? Então, a ambição das cidades passou a impedir os atletas à vitória. Eles contavam com a possibilidade de treinar continuamente e de se especializar a fim de multiplicar as chances de sucesso. E adotavam dietas especiais. Os lutadores sujeitavam-se a uma superalimentação perigosa. Muitos, como Milo de Crotona, faziam uma dieta somente à base de carnes, enquanto que o corredor Astilo de Crotona preconizava, pelo contrário, alimentação leve. Treinadores célebres, como Isso de Tarento do século IV, recomendavam tratamentos científicos e médicos. Seguindo o exemplo de Atenas, as demais cidades começaram a oferecer aos seus campeões a soma considerável de 5 talentos. Um talento valia 6.000 dracmas. O atleta laureado era sustentado vitaliciamente pela cidade. Na primeira metade do século IV a.C., o vencedor da corrida do estádio recebia 50 ânforas de azeite, que valiam aproximadamente 12.500. O vencedor do pugilato ancestral do boxe ou no pancrácio, prova que combinava luta com o pugilato, ele ganhava 30 ânforas, que equivalia a 7.500. O vencedor do pentatlo, 200 metros e 1.500 metros, salto em distância, lançamento de disco e de dardo, ele ganhava 40 ânforas. E o vencedor da corrida de carros de 2 cavalos, 140 ânforas. Um campeão olímpico podia receber da cidade renda mensal de até 200 dracmas. Existem algumas lendas que envolvem os Jogos Olímpicos. Por exemplo, a primeira conta que Zeus os criara quando em sua vitória sobre os titãs. Também se dizia que no século 9 a.C., a peste devastara o Peloponeso e Ifitos, rei da Lídia. Então, havia estabelecido os jogos para apaziguar a ira dos deuses. Outros historiadores pretendiam que os jogos tinham chegado de Creta pelas mãos do sacerdote Heracles, no século 15 a.C. Heracles teria disputado a primeira corrida com seus 3 irmãos. Outros, enfim, consideravam Pelopes o verdadeiro criador. Apaixonado por Hipodâmia, a filha do rei de Pisa, ele precisava escapar da desconfiança do rei, que matava todos os pretendentes da sua filha. Tendo subornado o cocheiro, que sabotou o carro do rei, matando-o, instituiu os Jogos Atléticos em Olímpia para comemorar seu casamento. Então você vê aí uma variedade de lendas que vai envolver a questão da criação dos Jogos Olímpicos. Não se sabe ao certo qual delas é verdadeira, porque lenda é lenda, né? Então,
A importância das recompensas transformou o espírito dos jogos. A introdução das corridas de carro nas provas olímpicas e o sustento dos cavalos, particularmente generoso, implicavam na criação de estrebarias de propriedades dos cidadãos ricos. Os próprios atletas vendiam quem pagasse mais. No ano 388 a.C., constatou-se o primeiro caso de corrupção na Olimpíada de número 48. O pugilista Epolos comprou 3 adversários, dentre os quais o portador do título. O Senado de Olímpia impôs uma multa aos 4 homens e, com o dinheiro obtido, mandou erguer 6 estátuas de bronze de Zeus, as chamadas Zanes, que foram dispostas no bosque de Altes. E o interessante é que na base da primeira estátua foi escrita a seguinte frase: não é com dinheiro, e sim com as pernas rápidas e um corpo robusto que se alcança a vitória em Olímpia. Já no ano 332 a.C., o atleta ateniense subornou seus adversários. Como eles se recusaram a pagar a multa, todos os atenienses foram excluídos dos Jogos Olímpicos. Milênios antes de se tornar um espetáculo televisivo, a inauguração dos Jogos Olímpicos já era um objeto suntuoso cerimonial. Os atletas admitidos em Olímpia caminhavam 2 dias de Elis a Olímpia, guiados pelos Elanodices, que eram os juízes. O cortejo se detinha diante da estátua de Zeus, o mais venerado dos deuses. Os sacerdotes lhe ofereciam hecatombe, que é um sacrifício de 100 bois. Depois os gregos cantavam e dançavam em torno do altar. Nos arredores, os mercadores anunciavam seus produtos à multidão. Os turistas acampavam em barracas ou ao ar livre, erguendo as personalidades se mostravam, faziam-se apostas enquanto os atletas prestavam juramento erguendo a mão sobre o altar. No começo, o festival durava apenas um dia. A festa foi crescendo e no ano 520 a.C., o programa dos Jogos Olímpicos estava constituído. O primeiro dia dedicado às cerimônias, o segundo às provas eliminatórias de corrida a pé. 40.000 espectadores se acomodavam nas arquibancadas. O terceiro dia dedicava-se ao pentatlo, o quarto à luta, ao pugilismo e ao pancrácio, e o quinto às finais de corridas a pé, o sexto às corridas de cavalo. Já no século V e IV, o vencedor não era mais o cocheiro, e sim o proprietário do cavalo. Dentre as provas das Olimpíadas, o pancrácio era a mais mortífera. Era uma luta na qual tudo se era permitido, com exceção dos golpes nos olhos. Os atletas combatiam na lama e os perdedores erguiam a mão para interromper o combate. Os Jogos Olímpicos incluíam a corrida de hiplitas, que eram os guerreiros gregos, na qual os participantes nus portavam capacetes e escudo. Segundo o filósofo Filastrato, essa prova simbólica que encerrava os Jogos indicava que a trégua imposta aos gregos tinha chegado ao fim e cumpria retornar às armas. Durante 7 dias, de 8 a 10 juízes presidiam os Jogos, assumindo a função 10 meses antes do evento, que eles estabeleciam a escolha dos competidores, inspecionavam o estádio e o hipódromo e, se necessário, revisavam o regulamento. Excluía todos os retardatários e todos os que haviam matado os adversários. Então, isso era uma cláusula bem explícita no regulamento. Ordenava aos policiais que viam jogar do alto do monte Tipié as mulheres que, porventura,
pisassem o solo olímpico durante os Jogos masculinos, já que seus próprios jogos, chamados de Érens, ocorriam no mês de setembro. As primeiras competições de 2500 a 2000 a.C., as de 776 a.C., o historiador dos Jogos Olímpicos não passou, a história dos Jogos Olímpicos não passou, segundo o geógrafo Pausânia, de uma sequência ininterrupta. Esparta participou ativamente dos Jogos Olímpicos de 716 a 604 a.C. Os espartanos venceram a corrida de estádio e essa superioridade de Esparta coincidiu com sua hegemonia no Peloponeso. É verdade que a totalidade da educação espartana se concentrava no desenvolvimento da capacidade física. O fim desse período arcaico ficou marcado pela superioridade dos atletas de Crotona, a começar pelo campeão Glaucus, e consagrou o início das vitórias das colônias. Os Jogos Olímpicos passaram a ser considerados uma festa nacional. Os atletas eram exaltados pelos poetas Mairo de Crotona, cujas façanhas se estenderam de 540 a 512 a.C. Tornou-se uma celebridade e uma lenda. A Guerra do Peloponeso, que ocorreu entre 431 a 404 a.C., teve graves repercussões nos Jogos Olímpicos, diminuindo-lhes o prestígio. E já no ano 420 a.C., Esparta, acusada de violar a trégua sagrada, foi excluída dos Jogos. Os espartanos invadiram Elis e tomaram a metade do território. Restou a Olímpia aos helenses, que estavam fadados a se submeter a Esparta, até a Batalha de Leuctrida, no ano 371 a.C., na qual os tebanos venceram os espartanos. Já não tinham o esplendor do século V. Os atletas já não eram considerados heróis. O período helenístico, entre 300 a 80 a.C., representou uma verdadeira decadência para os Jogos. Após a conquista de Alexandre o Grande, eles tiveram um novo ímpeto. Ao mesmo tempo, desenvolveram os gostos pelo espetacular, anunciando os Jogos Romanos do circo. O pugilato, o pancrácio, as corridas de carro ficaram cada vez mais brutais e pouco a pouco foram substituídos os combates atléticos. A partir de 400, o esporte deixou de participar da educação ou do lazer do aluno grego. Em torno de 390, São Gregório de Nisianzo denunciou a vaidade dos atletas que perdiam tempo e dinheiro no esporte espetáculo. Era o fim dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Mas as competições esportivas, parecidas com as Olimpíadas, não chegaram a desaparecer totalmente. Na Gália, havia competições muito parecidas. O bispo Sidônio de Apolinário explicou que os herulos triunfavam na corrida, os humos no arremesso, os francos na natação. Na Irlanda e na Escócia sobreviveu o atletismo parecido com o dos antigos. Uma curiosidade sobre os Jogos Olímpicos: a razão por que as mulheres na Grécia Antiga não participavam dos Jogos Olímpicos nem como atletas e não podiam assistir, né? Devido eles se apresentarem nus, sem roupas. Mas teve um episódio bem interessante no meio dessa história, que uma mulher, que o filho dela estava participando da competição e ele foi o vencedor. Então ela foi disfarçada de juiz e quando o filho dela ganhou, ela inventou de pular a cerca para comemorar. No momento que ela pulou, ela caiu e foi descoberta que era uma mulher. A partir daí, todos os juízes passaram a participar também nus. Fato bem curioso. Atualmente, os Jogos contam com mais de 6.000 competidores de cerca de 100 países que disputam mais de 20 modalidades.
A tocha olímpica ainda brilha, talvez não como a mesma chama clara e intensa que inspirava seus primórdios há 2.500 anos atrás. Porém, ela ainda pode impulsionar o objetivo de que a cada 4 anos as nações do mundo deveriam esquecer suas diferenças para se unirem em amizade e competição com as cidades-estados da antiga Grécia. A herança mais viva dos gregos são o gosto pela disputa desportiva e a transformação dos campeões em ídolos. Na Elade, sinônimo de erudito para a Grécia Antiga, o espírito de competição e o ideal desportivo adquiriram uma posição vital na vida social pela primeira vez na história da humanidade. No calendário grego, contava-se os anos pelas Olimpíadas, o qual dá uma ideia da sua importância. Nos textos gregos que chegaram até nós, abundam exemplos da glorificação dos heróis coroados com os louros da vitória das Olimpíadas. Então, o lema do atletismo: mais rápido, mais forte e mais alto. Então, esse era o lema: Sitius, Altius, Fortius, representado pela trilogia correr, pular e arremessar. Foi criada pelo padre Derendidon em 1896, mas surgiu bem anteriormente por volta de 776 a.C. entre os jovens e soldados gregos para desenvolver as suas habilidades físicas e criar competições. Os Jogos Olímpicos ocorrem de 4 em 4 anos e conta com a participação de atletas de quase todos os países do mundo. Os vencedores das competições sobem ao pódio e recebem diplomas e medalhas, ou seja, para o primeiro colocado a medalha de ouro, para o segundo a de prata e para o terceiro a de bronze. A classificação dos países vai acontecendo de acordo com a quantidade de medalhas de ouro obtidas. Em caso de empate, são contadas as de prata, persistindo o empate, são contadas as de bronze. Depois, segue-se ao hastear das bandeiras das nações dos vencedores e ouve-se o hino nacional do primeiro classificado. O símbolo das Olimpíadas é formado por 5 anéis entrelaçados que simbolizam os 5 continentes, cada um representado por uma cor: Oceania, verde; Ásia, amarelo; África, preto; Europa, azul e América, vermelho. E essa foi a nossa explicação sobre a questão da origem dos Jogos Olímpicos, que até hoje é algo que acontece de 4 em 4 anos, que atrai as pessoas do mundo inteiro, porque cada pessoa fica torcendo pelo seu país, cada pessoa quer ter a maior quantidade de medalhas, cada país quer ser melhor do que o outro na questão da competição dos jogos. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus permitir.